Cozié, 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 cozié. Ripipi, xiribi, tatatá. Urra, urra. A minha valalala, a minha valalala. Muito Olha, bem, esta não muito conhecia. bem. Traz. Sério, isto é tipo. Eu não sei bem explicar o que Eu esta não acontece conhecia. aqui neste genérico. Verdade. Ah, Caminhamos a passos largos para o final do ano. parece que já o estou a ver. Parece que já estou a ver o final do... Aquilo é o final do ano. Ah, pois é, olá, está bom. Está um bocado envelhecido. Ah, Né? está, claro. Olá e final. adeus. Está lá, está no final. Bela porcaria de ano. Pronto, está dito. Achaste? Achei. Não achei nada. Amanhã Pá, podemos cada um refletir é como sobre cada isso. qual. Amanhã Vamos é refletir sobre É o isso. último, Pois não é o último dia do verdade. ano, mas é o último dia de É a tua semana. opinião É o do pessoal, ano. balanço. Ana. É a minha opinião pessoal. Eu disse isto. É a tua opinião muito pessoal? Ainda há pouco estava a falar com o André sobre erros Sim. comuns e um deles que falámos foi a minha opinião pessoal. É Eu dos acabei meus de dizer favoritos. isso. Eu disse a opinião Não, não pessoal. disseste. Disseste Não, a minha opinião. Eu é minha que. perspectiva. A minha Sim, exato. não usar outra opinião que não seja a É pessoal. a minha opinião. Eu gostava de dar uma opinião impessoal. Tens opiniões A minha Pessoais, opinião tenho impessoal é imensas. assim dizer tipo. Está a giro. É isso. A minha normalmente é. Pois, Pois, está bem. Sim. Esse é um bocadinho impessoal, é verdade. É, pois é. Hugo. Vamos Sim. centrar-nos na nossa morte. Neste dia estávamos em 1815 e morri em Paris aos 25 Não me anos. digas Nova. que foi Tão Montmartre. nova. Tão nova, de certeza que foi nova. Talvez tenha sido em Montmartre. Deixa-me Montmartre então. Bem triste esta história. Tinha 25 anos, novíssima. Ai, pá, que Nova. estupidez. Prepare-vos que é uma vida pela história. frente. É uma história bem É de triste. chorar, hein? É uma história bem triste. Então, Prepare-vos então vou aqui. desligar este mindset da risa. Desliga, Sim. porque é uma história E, bem triste. e vou mesmo. aumentar se calhar um bocadinho. Até escolhi uma música bem triste mesmo para fazer uma cama. Falamos da atração humana Sarah Bartman. Quem é que foi esta mulher? Sarah, ou Saartje, que é o diminutivo em holandês de Sarah. Ela nasceu mais ou menos em 1789, portanto, no final do século XVIII já, no reino Xhosa, e ela fazia parte... Sim, nós já falámos aqui Ana. disto, é um dos reinos que É faz... vir para a choça. Pá, Sim, Ana, que faz... É o eu vou reino... para aumentar- chorar. eu vou aumentar a música. É um reino e um povo do Sim, sul sim. da África. E fazia parte do povo Khoikhoi, é como se chama aquele povo. Isto tudo fica hoje na África do Sul. Na altura, a colónia do Cabo, que tinha sido holandesa, ainda quando ela nasceu, mas que depois, ao longo da vida dela, durante a sua época adulta, falámos aqui já não, a propósito do Nelson Mandela. Precisamente. Também faz parte deste povo Xhosa. E aquilo depois foi uma colónia britânica, portanto estamos ali já no princípio do século XIX. Ou seja, ela nasceu ainda numa colónia holandesa, por isso também este nome Saartje, que é uma. Os holandeses diminuem os nomes, né? Urrocha é como se diria o meu apelido. Ah, que giro. Como é que é? Urrocha, O Rocha. o guinho em holandês. O Guinho. Mas isso, pois é, isso O é Rocha. como Markle é Marquinho ou Marquinhos. Muito chique. É o aquele diminutivo. L é o diminutivo. É giro, não é? Pois é, muito Em giro. holandês isso faz com T, J. Certo. É, ele E qual seria o meu? Andrecha. Andrecha. É difícil, porque André não é um nome com muita sonoridade holandesa. Pois é. Estranho. Siga a Marinha. Ania seria teu. Bem, vamos lá. É isto. Bom, ela andou de um lado para o outro, não sabe muito sobre o início da sua vida nos primeiros anos. Nós sabemos que ela trabalhou quase sempre no serviço doméstico, até que foi parar às mãos de uns tipos que tiveram uma ideia genial. A Sarah, ela tinha uma característica genética mais ou menos comum nas mulheres do sul da África, que se chama, vê se eu digo isto devagar, esteatopigia. Esteatopigia. Estetopigia. Já ouviste falar disto? Agora. Há 2 segundos, não é? Só que português é a minha língua natal, portanto consigo dizer as Sou palavras. nativo. Sim. Estetopigia? Estetopigia. Isto é... Não, isto é... Não. Estetopigia. Estetopigia. Isto é o quê? É uma característica genética que faz com que as mulheres tenham um rabo muito grande, muito pronunciado, o rabo e a parte das ancas. E então eles disseram assim, já tive uma ideia, vamos levá-la para a Europa para mostrar, tipo, a atração de circo. Como, Para ser influencer, por exemplo. sim, não, para mostrar mesmo. Sei. Como, Estava aliás, a pensar no rabo de Kim Kardashian e... Sim, mas era exato. sim, não é? A minha cabeça mais derivou. é mais pronunciado. Sim, é mais claro que sim, pronunciado. claro que sim. Agora, estes tipos vendiam animais para o circo, portanto, e ela foi levada Que horror. como um animal, tal e qual, é verdade. E assim lá foi. Ela era mostrada num freak show, que é daí que vem essa expressão, que significa espetáculo de aberrações. Não se sabe. Nunca se soube se ela foi de livre vontade ou não, ou se a convenceram a ir. A verdade é que ela foi posta em exposição, pois há os materiais, sobreviveu a estes materiais. Era mostrada nem bem como uma pessoa, nem bem como um animal, quase como a ligação entre uma coisa e outra. Chamavam-lhe a Vênus Hottentot. Hottentot é como chamavam as pessoas daquela região da África, mas que hoje em dia é um insulto
Ele era ao mesmo tempo uma curiosidade e esta ideia de Vênus também altamente erotizada, como Claro. acontecia com muitas vezes com as pessoas que eram trazidas da África para a Europa. E depois nós dizemos assim, era mesmo assim, era da época, isto era assim. É verdade, estávamos no início do século XIX e era da época, mas eu acho que tudo uma coisa é ser inaceitável hoje e temos que olhar, se quisermos analisar, sem desculpar, se era aceitável ou não na época. E para mim a bitola do ser aceitável ou não é se já existiam pessoas contemporâneas a achar aquilo inaceitável. E a Pois. partir desse momento aquilo é A partir do inaceitável. momento em que uma pessoa questiona, Tal e qual. os outros têm a obrigação de ter Claro. inteligência emocional suficiente para perceber que está errado, não é? Tal e qual. E havia muita gente que questionava isto contemporaneamente. Foi um escândalo em Londres, onde ela estava a ser exibida, sobretudo na comunidade bem pensante. A escravatura tinha sido abolida mais ou menos 3 anos antes dela estar a ser exibida. Era recente. É muito recente e, portanto, uma data de abolicionistas famosos resolvem fazer petições no jornal, dizer isto não pode acontecer, isto não pode acontecer. Aliás, nós falamos aqui da abolição da escravatura, que de facto foi em 1807, acho, no Império Britânico, como em Portugal foi não sei onde. Os países que tinham impérios adoram encher a boca para dizer que a escravatura foi abolida em X, não é? Portugal diz que foi a primeira, ou assim umas coisas. A verdade é que isto é, na prática é mentira. Na prática durou até ao século XX e entrou pelo século XX adentro até a tanga, quase Claro. sempre, não é? Mas bom, estes abolicionistas fazem uma campanha no jornal a dizer isto é inaceitável, esta mulher não pode ser tratada desta maneira, exibida como um animal, portanto o que mostra que havia esta consciência já na altura. E entretanto eles conseguem levar o caso a tribunal, porque defendendo que como os tipos anunciavam aquilo como sua propriedade, aquilo era ilegal, não podem, a escravatura tinha acabado, não podem ter pessoas, e ainda dizendo que ela podia ter sido abusada sexualmente, que não estava ali contra a sua vontade. O julgamento passa-se em holandês, ela falava holandês com um tradutor, e depois os historiadores dizem que ela pode ter sido manipulada ou não. A verdade é que ela diz, não, estou aqui de minha livre vontade, recebo dinheiro. Ela não aceitava nunca despir-se completamente, nunca aceitou, que é as tradições da sua terra. Os historiadores acham que ela foi coagida a falar daquela maneira. Isto que saiu tiro pela culatra porque deu ainda mais publicidade à Sarah Baartman, as exposições cada vez mais com mais pessoas, mais gente a ir ver, e os desenhos da época mostram bem o degredo que aquilo tudo era. Claro. Como ela era retratada, como ela, até as piadas que estão lá nesses cartoons, mas havia de ficar ainda pior. Ela depois é levada para Paris, e em Paris, em França, não havia esses constrangimentos do fim Pois. não havia mesmo, e então a porta estava aberta a fazer o que se quiser. Ela aí sim viveu como uma escrava, e serviu sobretudo com exames científicos. Nós temos os relatos disso tudo, era analisada, nunca aceitou mais uma vez despir-se completamente, portanto não puderam analisá-la com toda completamente como queriam, e é tratada completamente como um animal mesmo. Há relatos dela com uma coleira, incluindo isso também. Os relatórios de estudos científicos são do melhor que já se conseguiu produzir em termos racistas. Caramba. É verdade. Ela falava, para além da sua língua natal, africana, Sim. 3 línguas estrangeiras, inglês, francês e holandês. Ainda assim, era tratada nesses relatórios como um macaco, comparada a um macaco. Falava 3 línguas estrangeiras além da sua, incrível. Quer dizer, não é preciso falar línguas estrangeiras para não ser considerado Exato, exato. Sim, é macaco, só mas sou só aqui a exemplo muito pintar, prático a de. pintar Sim. o grau de alienação Claro. racista que estas pessoas viviam. Depois ela deixou de ser uma atração, já não era uma novidade, e foi posta mais ou menos, foi esquecida, e acabou por viver nas ruas, prostituindo-se para sobreviver, e morreu muito poucos anos depois de sífilis, provavelmente sífilis. O corpo continua a ser ainda mais estudado, depois dela morrer então aí ao completo, retalhada, cortada, analisada, tudo retalhado, e lá foi guardada num museu em França. E nos anos 90 o presidente Nelson Mandela faz um pedido oficial à França para que o corpo dela fosse devolvido. Isto acontece em 2002 e ela hoje finalmente descansa no cimo de uma colina de onde se vê lá embaixo a terra onde ela nasceu. Na África do Sul ela é uma heroína nacional, é o símbolo da crueldade do colonialismo, claro, e é um retrato da história da África inteira e da África do Sul também. E o nome dela é lembrado de muitas maneiras. Na Europa, como convém à nossa narrativa, ninguém faz ideia de quem ela foi mesmo. A Sarah Baartman morreu faz hoje 207 anos.